Ok? Bom, então vamos dar início na nossa tão esperada Sexta de Partilha Especial. A Sexta de Partilha é um evento que nós fazemos todas as sextas-feiras da semana, trazendo sempre um convidado especial que vem trazendo um assunto interessante, para a gente fazer essa troca de partilha de conhecimentos e trazer mais informações para vocês. E na última sexta-feira do mês, nós fazemos o Contos e Encontros, que vem fazer parte da Sexta de Partilha Especial. Então, a cada sexta-feira, eu procuro trazer um conto de escritores nossos brasileiros. E por que eu enfatizei o brasileiros? Porque o nosso país já tem uma fama de ser um país de poucos leitores, né? Enfim, por N situações, preço de livro, tem pouco acesso, e os escritores brasileiros, eles também são poucos prestigiados. Então, o meu propósito é esse, de fazer a divulgação da nossa literatura, de ver toda essa riqueza que nós temos dentro dos nossos escritores brasileiros. E eu confesso assim para vocês que para mim tem sido uma enorme surpresa também, através dessas pesquisas que eu faço, para estar escolhendo um conto, acaba descobrindo coisas assim que eu nunca pensei em ter levado um outro olhar, né? E por que nós escolhemos o conto? Porque por trás da aparente simplicidade dos contos, muitas vezes desprezados pelos adultos, há assuntos complexos e negações que são impostos pela nossa cultura. Desde os tempos imemoriais, as histórias nos ensinam profundas lições sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então, os contos, eles nos ligam com os mistérios da vida e também de outras pessoas. Os seus enredos falam de sentimentos que são comuns a todos nós, como o amor, como o ódio, como a alegria, a morte, o medo, rejeição, a frustração. E em tudo isso, aqui tem os contos de fada, e não tão de fadas, né? Porque de fada sempre se remete à criança. As histórias literárias, elas funcionam como um manual para a descoberta desses sentimentos dentro da criança. E muito mais dentro de nós adultos, né? Porque criança sempre tem aquela abertura, aquela ingenuidade de não ter julgamento, então para eles é muito mais fácil de assimilar. E ao mergulhar com prazer no faz de conta, nós desenvolvemos os nossos sentimentos e aprendemos a lidar com essas sensações, que vai dar vazão às nossas próprias emoções. E o escolhido para essa noite, depois de longa pesquisa, é difícil, porque tem um monte de coisa linda que eu quero trazer para vocês, e aí eu tenho que fazer mesmo, pôr num saquinho e escolher um. Eu escolhi o Caio Fernando de Abreu. Ele usava o nome de Caio F., porque em alusão ao livro da Christiane F., que foi um livro muito famoso na década de 80, por aí, e de repente ele assinou Caio F., o pessoal gostou e acabou ficando, então ele ficou o nosso Caio F. O Caio Fernando de Abreu, ele foi um escritor e um jornalista brasileiro, considerado um dos maiores contistas do país. Ele nasceu em Santiago do Boqueirão, no Rio Grande do Sul, no dia 12 de setembro de 1948. E já lá, desde pequenininho, ele já tinha essa inclinação para a literatura. Ele é dono de uma vasta obra atemporal,
foi agraciado 3 vezes com o Prêmio Jabuti de Literatura, que é o nosso mais importante prêmio literário, e ele assinava suas colunas no jornal como Caio F., conforme eu expliquei, em alusão ao livro da Cristiane F., que foi um livro bem famoso, vocês devem conhecer, né? Que falava de uma menina que aos 13 anos ela foi levada à droga e à prostituição, e em virtude disso é uma história muito humana e muito bonita de se conhecer também, se alguém não teve oportunidade ainda. Depois disso, ele foi morar em Porto Alegre com a sua família, em 1963. E já na sua adolescência, ele escrevia textos. Em 1966, ele publicou o seu conto O Príncipe Sapo, na revista Cláudia, uma revista muito famosa também na época, e com 18 anos ele escreveu o primeiro romance chamado Limite Branco. Mais tarde, ele ingressou nos cursos de Letras e Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas ele não concluiu o curso não, porque nisso ele veio para São Paulo e começou a trabalhar como jornalista. Em 68, ele foi morar em Campinas, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, junto com a escritora Hilda Rist, que ela nasceu em 1930 e morreu em 2004. E ele foi morar na fazenda da Hilda, chamada A Casa do Sol, porque também ele, em virtude daqueles tempos sombrios que nós estávamos vivendo aqui na ditadura militar, e ele com as ideias, né, excêntricas deles, ele começou a ser perseguido. Então, lá em Campinas, ele começou a trabalhar como jornalista, mas ele nunca deixou esse lado dele da literatura, que realmente era a grande vocação dele. Ele voltou para Porto Alegre e começou a trabalhar como jornalista no periódico Zero Hora, que é um jornal bem famoso lá de Porto Alegre. Em 73, ele deixou o Brasil e foi viajar pela Europa como mochileiro. Então, conta-se, né, das aventuras dele, de lavar prato, de fazer esses serviços mais subalternos, tudo por conta para ele poder se manter nesses diversos países que ele passou. Então, ele passou pela Espanha, pela Holanda, pela Inglaterra, pela Suécia, para a França. E, no ano seguinte, ele voltou para o Brasil, que o Brasil, inclusive, era uma grande paixão dele. Em 1982, ele publicou uma das suas obras mais emblemáticas, foi a que causou mais furor, mais contestação nos meios literários, chamados Morangos Mofados. E, em 84, ele foi agraciado com o Prêmio Jabuti na categoria de Contos, Crônicas e Novela, com o livro O Triângulo das Águas. Em 1989, ele também recebeu outro Prêmio Jabuti na mesma categoria, dessa vez com o livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. E, por fim, em 1996, ele recebeu o mesmo prêmio pela obra Ovelhas Negras. Então, foi uma sequência, né, de um apogeu literário dele, que ele estava realmente no melhor da fase dele, e graças a Deus que ele foi amplamente reconhecido pelos prêmios que ele recebeu. E ele descobriu que estava com o vírus do HIV em 1984, e ele declarou isso publicamente, ser portador do vírus, no jornal O Estado de São Paulo, onde ele era colunista. Então, foi assim, foi
um ato dele de grande coragem, né, em virtude de todo esse preconceito, de todo esse movimento que estava acontecendo, de vários casos de pessoas, o surgimento dessa nova doença, um surgimento de uma doença que especificamente vinha relacionada aos gays. Então, ele, nesse ato de coragem, ele declarou no jornal que ele tinha o vírus do HIV. E faleceu jovem, em virtude de complicações dessa doença, em 25 de fevereiro de 1996. A sua obra foi fortemente inspirada nas produções da Hilda Hist, aquela que ele foi morar na fazenda. Então, era uma pessoa assim, que ele tinha de grande ídolo, a Clarice Lispector, Gabriel Garcia Marques e Júlio Cortázar. E por meio de uma linguagem simples, coloquial, fluida, transgressora e com temas não convencionais, Caio rompeu com os padrões literários da época. Ele foi autor de diversas obras de contos, de crônicas, romances, novelas, poemas, literatura infantil também, escreveu peças teatrais, cartas, críticas literárias, entre outras. E aqui eu citei algumas das principais obras dele. Em 1970, ele escreveu Limite Branco. Em 1970 também ele lançou Inventário do Irremediável. Em 1974, O Ovo Apunhalado. 1975, perdão. Em 1977, Pedras de Calcutá, Morangos Mofados, conforme eu citei, que foi um dos romances dele mais polêmico, foi lançado em 1982, Triângulo das Águas, em 1983, Pequenas Epifanias, em 1986, As Frangas, em 1988, Mel e Girassóis, também em 1988, A Maldição do Vale Negro, também em 1988, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, também de 1988, e Onde Andará Dulce Veiga, 1990. Então, assim, só os títulos das obras deles, a gente já percebe, né, a personalidade conturbadora que ele tinha, que ele vinha, trazia os pensamentos deles desafiantes e fazia com que chocasse, né, de certa forma, o movimento literário que vinha acostumado com outros caminhos, com outros segmentos. Aqui eu coloquei algumas frases do Fernando Caio de Abreu, que são frases que a gente vê escrita por aí na internet, às vezes nós mesmos falamos e às vezes nem sabemos a referência de quem é, né? Então, ele disse numa de suas frases: confesso que preciso de sorrisos, abraços, chocolates, bons filmes, paciências e coisas desse tipo. E quem não gosta, né? Outra frase dele é: porque o mundo, apesar de redondo, tem muitas esquinas. Eu já quis que o destino me surpreendesse. Quis muito. Hoje, eu só espero que ele não me decepcione. Se algumas pessoas se afastarem de você, não fique triste. Isto é resposta da oração. Livrai-me de todo o mal. Amém.
Essa daí é bem famosa, né? A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente, alguma coisa fica para trás. Essa é bem verdadeira, né? Essa aqui eu achei muito boa. Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências. Desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem. Essa é bem profunda, né? A gente, se nós formos nos colocar no lugar dele em certos momentos da nossa vida, nós vamos concordar plenamente com essa frase dele. Estou me afastando de tudo que me atrasa, me engana, me segura e me retém. Estou me aproximando de tudo que me faz completo, me faz feliz e que me quer bem. Bom, então, esse foi um pouquinho da pessoa humana, que foi o nosso Caio Fernando de Abreu, um pequeno resumo, né, de uma vida curta também que ele teve, mas uma vida intensa, pelo que a gente pôde ver, foi um período que ele viveu pouco, mas o período que ele viveu, ele usou o tempo dele da melhor forma que ele pôde e de nos transmitir tudo isso que ele tinha dentro dele e que hoje está aí para a gente conhecer. Então, o que eu escolhi hoje, dentre os contos dele, e peraí, gente, que eu pulei aqui. Chama-se Lição para Pentear Pensamentos Matinais. Esse conto, Lição para Pentear Pensamentos Matinais, ele está no livro Pequenas Epifanias, que se trata de uma seleção de crônicas que foi publicadas no jornal O Estado de São Paulo. Pequenas Epifanias foi editado pela primeira vez em 1996, 3 meses depois da morte do Caio Fernando de Abreu. Então, é com esse conto que eu vou ler agora para vocês, que eu espero que vocês, quem ainda não o conhece, tenha a oportunidade de, através desse pequeno conto, conhecer um pouquinho do que foi esse nosso grande escritor brasileiro. Aqui as referências bibliográficas que eu fiz para trazer um pouquinho do Caio para nós hoje, se alguém quiser saber mais, está em todamateria.com.br. Então, vamos ao nosso conto de hoje. Então, eu vou pedir para vocês agora fechar os olhos por uns minutinhos, relaxando, presta atenção na respiração, deixando acontecer de forma natural, somente se conectando com você e com a sua respiração, mexendo os ombros um pouquinho, para cima, para baixo, movendo o pescoço para a direita, para a esquerda, deixando sair o cansaço dessa semana, uma sexta-feira, uma semana de trabalho, deixando sair as preocupações do amanhã, e me empreste o ouvido de vocês para esse conto que eu vou falar agora, tá bom? Então vamos lá. Lição para pentear pensamentos. Vocês sabiam que os pensamentos, assim como os cabelos, também acordam despenteados?
Sabe aquela faixa zumbi que vai do slow motion? Aquela que você acordou, mas sua alma ainda não voltou para o corpo. Desde sair da cama, abrir as janelas, avaliar o tempo. Será que hoje faz sol? Será que hoje vai chover? Calçar o chinelo, até o primeiro jato da torneira. Feito fios fora de lugar, emaranham-se, encrespam-se e tomam direções inesperadas. Com água, com a mão ou com um pente, você disciplina seus cabelos. Mas e os pensamentos? Que nem são exatamente os pensamentos, mas memórias, farrapos de sonhos, um rosto, ou premonições, às vezes fantasias, ou talvez um nome. E às vezes também não há água, não há mão, nem pente, nem gel e nem shampoo capaz de domá-los. Acumulando-se cotidiana, as brutalidades nossas de cada dia fazem, pouco a pouco, alguns recuar, acuados, rejeitados. Aí eles voltam para as remotas regiões de onde chegaram. E outros, como os cabelos rebeldes, renegam-se a voltar ao lugar com que direito que nós determinamos para eles. Feito certas crianças, que não se deixam engambelar assim por qualquer docinho, por qualquer figurinha. Os pensamentos matinais, desgrenhados, eles são frágeis como aqueles cabelos finos demais que começam a cair. Você passa a mão e ele já não está mais ali. No travesseiro sempre restam alguns. Melhor nem olhar para trás, viram-se estátua de cinzas. Compacta, mas cinzas. Basta um sopro. Pensamentos matinais, cuidado. São alterados feito um organismo mudando de fuso horário. Não deveriam estar ali naquela hora, mas está. Não deveria sentir fome às 3 horas da tarde, mas sente. E não deveria sentir sono ao meio-dia, mas sente. Pensamentos matinais são um abruto, mas como um ponto final a seguir. São perigosíssimos, a tal ponto que há o risco de não continuar depois do que deveria ser curva, mas tornou-se abismo. E nós só vamos em frente porque começa a acontecer o quê? As urgências. Enquanto a manhã dispara e o telefone toca, e a campainha toca, e as crianças precisam sair para a escola, e o relógio de ponto, ou qualquer coisa assim, incluindo os outros, e, sobretudo, os outros.
não esperam. Nada espera. Ninguém. Você lava o rosto, finge não ter visto coisa alguma. É possível também ligar o rádio. Um banho frio e o café vem feito uma bofetada. Há pensamentos matinais despenteados que põem o rabo entre as pernas e dão fora. Ah, mas tem outros. Mulheres de Nelson Rodrigues adoram apanhar. Essa é uma citação do Nelson Rodrigues, que mulheres adoram apanhar. E quanto você mais bate, mais ele arranha os dentes. E fica para apanhar mais. Isso magnetiza e atrai outros pensamentos, ainda mais descabelados, e até então que estavam escondidos. Se era um rosto, vem a textura da pele, um cheiro, um jeito de olhar. Se era fantasia, ganha cor e assim por diante. Os pensamentos desse tipo são quase sempre proustiano, loucos pelo velho e bom tempo perdido. Soluções mais grosseiras? Ah, sim. Como papel higiênico, amarrotá-los, jogá-los na privada e dar descarga. Mas acontece que as descargas, e eu não quero parecer alarmista, às vezes entopem e devolve justamente aquilo que deveria levar embora, num comportamento que é o avesso daquele para o qual foram programadas. Ah, o avesso, esse é o problema. Pensamentos assim são um sintoma do avesso. E o avesso é a superfície correspondente, igual em tamanho e forma, a tudo aquilo que você considera o direito. Conhecer de cor e salteado o direito, absolutamente, não dá direito a conhecer também o outro lado. Sinto muito, mas ele sempre está lá, incógnito, invisível, inviável, enfim. E por ser assim, desordena-se. Pelas manhãs, mesmo que o amanhã de alguns aconteça às 6 horas da tarde, mesmo nos calvos, a cabeleira abstrata pode amanhecer tão eriçada quanto uma medusa. Ah! E se em vez de veneno, as cobras tiverem mel? Tudo depende. Não me pergunte que eu não sei do que. Eu só sei que deve se olhar direito nos olhos deles. Tocar sem nojo, sem medo de suas mãos cobertas de musgo, como teias de aranha. Passar num susto a mão pelos cabelos, reais ou não. Deve-se sempre com a doçura e paciência possíveis nessas situações, mudar rápido de assunto ou cair no poço. Então, este foi o conto que eu li para vocês da Pequenas Epifanias.
E epifania é uma expressão religiosa empregada para designar uma manifestação divina. Por extensão, é o perceber súbito e imediato de uma realidade essencial, uma espécie de iluminação. Então, é aquele nosso insight, aquela nossa eureka, aquela nossa, achei. Isso é a epifania, que é da onde tem esses contos maravilhosos do Caio Fernando de Abreu. Então, esse foi o nosso conto da nossa cesta de partilha especial, que acontece toda última sexta-feira do mês. Mas eu vou deixar aqui o convite para toda sexta-feira de cada mês. Nós também estamos aqui, trazendo sempre um convidado especial para um bate-papo, para uma roda de conversa legal. E o nosso bate-papo continua, então também fica aqui o nosso convite para você que está nos vendo pelo YouTube. Vem também um dia participar com a gente, bater um papo, trocar ideia, trazer a sua contribuição, tá bom? Então, o mês que vem eu volto com outro encontro. Tchau. Pronto. Muito bem. E agora é com nós aqui. Agora, Andréia, vou passar. Tá gravando ainda, não tá não? Não, pois stop, não foi?